Uma das dúvidas que a gente mais recebe dos fisioterapeutas, sejam eles alunos Spine Be Expert ou não alunos, são dúvidas sobre diferenciação diagnóstica e aceleração diagnóstica. E por que eu estou falando isso para você aqui agora? Porque a diferenciação diagnóstica e a aceleração diagnóstica é o que vai gerar o valor percebido do seu serviço para o paciente com dor que está pagando a sua consulta. A depender da sua capacidade de acelerar o diagnóstico dele ou de diferenciar o diagnóstico dele, é que ele vai fechar aquele plano de tratamento de 4, 8, 12, 16 sessões com você e vai te dar chance de ser efetivo no tratamento da dor que ele já carrega de longa data. A gente não atende praticamente ninguém com dor há menos de 3 meses aqui no consultório. Por isso que a gente tem que trazer à tona essas informações. Porque se você é um fisioterapeuta que continua no paradigma cinesiopatológico, onde se o paciente tem dor é porque tem algum movimento que precisa corrigir, ou se o paciente tem dor, o modelo patoanatômico, é porque ele tem doença, lesão, inflamação, tem que corrigir a escápula para melhorar o ombro, tem que corrigir o valgo para melhorar o joelho, tornozelo, quadril, tem que tirar a síndrome hip spine para melhorar a dor no quadril, tem que tirar o estresse facetário para melhorar a dor da coluna, você está fadado ao fracasso no tratamento da dor crônica. Tratamento da dor crônica é movimento e educação, ponto final. Não precisa nem de terapia manual, tá? Não precisa nem de acupuntura. Dor crônica tem vários drives cognitivos, sociais, ambientais, circunstanciais, drives de trabalho, por exemplo, drives familiares. Dor crônica é sensação, emoção e pensamento. E quando a gente fala de aceleração diagnóstica, eu quero te dizer que a gente tem essa resposta no monitoramento da resposta sintomática intrateste. A resposta sintomática intrateste, eu não estou falando do baseline, eu não estou falando do pós-teste, eu estou falando da resposta sintomática intrateste. É essa resposta que vai te dar a capacidade de acelerar o diagnóstico. Porque a depender da resposta sintomática intrateste, você pode prever as possibilidades de resposta pós-teste e isso pode fazer com que você alterne um movimento mais rápido do que aquele fisioterapeuta que levou 5 sessões para dar classificação e o diagnóstico do paciente. Tá? Quando a gente fala de diferenciação diagnóstica, a gente está falando de estratégias para anular uma raiz, uma influência neural, articular ou muscular do problema do paciente. Tá? Quando a gente fala de diferenciação diagnóstica, a gente está querendo eliminar a influência do sintoma da coluna ou do quadril, da torácica ou da cervical ou do ombro, né? A gente está querendo eliminar o tornozelo do joelho, para saber qual a fonte principal do sintoma do paciente. E quando a gente brinca com isso, eu dou um exemplo muito básico aqui. O paciente está com dor cervical irradiada para a escápula até o braço, ele inclinou para a esquerda, aumentou a dor. Tá, mas aumentou a dor porque fechou espaço, ele aumentou a dor porque abriu espaço do lado esquerdo, ou aumentou a dor porque fez um estresse neuromuscular e o trapézio dele está com inibição neurogênica? Eu não sei, mas se eu sou um bom fisioterapeuta, eu sei como anular a ativação do trapézio para diferenciar se a fonte é articular cervical ou de tecido mole. Se o cara está com esse mesmo padrão de dor, eu sei anular a cervical da jogada para saber se a fonte é torácica ou anular a torácica da jogada para saber se a fonte é cervical. Se o cara está com esse padrão de dor, eu sei isolar o ombro para saber se o sintoma dele vem do ombro. Entende? Se o cara está com a dor lombar irradiada para quadril, para genital, virilha, dor no ato sexual, cólica menstrual, dor abdominal, eu sei diferenciar se a fonte daquele sintoma é lombar ou quadril, porque eu sei alternar o movimento para tirar a gravidade, para colocar a gravidade, para anular o estresse do quadril, para te botar a fonte só no lombar, para saber se aquilo é lateral, relevante, ou se a gente vai permanecer no plano sagital. Então, a maioria das dúvidas dos fisioterapeutas é a respeito disso, de aceleração diagnóstica e de diferenciação diagnóstica. De avaliação a gente nem conta, porque a avaliação tem uma defasagem absurda, porque ou o fisioterapeuta está seguindo um modelo que uma formação ensina,
Ou ele está misturando a miscelânea de informações que tem no mercado e aí ele não consegue avaliar nada. A gente tem que fazer perguntas com intenção para ir tirando o modelo hipotético dedutivo da história do paciente para já saber, olha, pela história que ele está me contando aqui sentado, ele pode ter um bloqueio de movimento, uma radiculopatia, uma aderência de raiz nervosa ou uma estenose. Aí eu vou lá, coloco ele em flexão deitado e a flexão deitado produz a dor na perna. Se a flexão produz a dor na perna, não é aderência de raiz nervosa, porque eu não tenho tensão neural, eu já excluo um. Beleza? Eu boto tensão neural, não há tensão neural adversa no teste de provocação neurológico, a gente já sabe que não é uma radiculopatia. Então você já excluiu radiculopatia, já excluiu aderência de raiz nervosa e agora você está com estenose ou bloqueio de movimento. E entre estenose e bloqueio de movimento, qual vai ser a principal diferenciação? Na estenose, tudo que você fechar espaço, o paciente vai piorar a dor na perna. Tudo que você abrir espaço vai aliviar a dor na perna. Mas o bloqueio de movimento também se comporta assim. Só que a estenose tem uma característica consistente. E a característica do bloqueio de movimento é de variabilidade. Então, com uma conversa e 2 testes de movimento que você não precisa tocar no paciente, você já excluiu o modelo hipotético dedutivo, você já sabe o diagnóstico do paciente, você já sabe o prognóstico de quanto tempo, quantas sessões você vai precisar, o ponto no tempo que você vai reavaliar para saber se está tendo sucesso ou não, e assim você consegue, numa primeira consulta, já fechar um plano de tratamento e não ficar vendendo sessão de 1 em 1 para o seu paciente. Beleza? Então eu dei um exemplo básico aqui de uma coisa que a gente faz todo dia há 8 anos, para você entender que é possível chegar a um resultado astronômico com fisioterapia. E aí astronômico para você pode ser 5 mil reais, pode ser 10 mil reais, pode ser 30 mil reais, pode ser 50 mil reais, pode ser 100 mil reais num mês de consultório. Então, muita gente não acha que esses resultados são possíveis. Acha que tem que fazer falcatrua com o plano de saúde para botar vários códigos para atender 10 pessoas ao mesmo tempo e faturar em cima de 10 pessoas sem dar qualidade ao serviço. E você pode fazer isso individualmente, atendendo 1 a 1, em 30 minutos, em 45 minutos de sessão, dando a impressão para aquele paciente que aquele paciente deveria ter pago a você o dobro do que você cobrou. A sensação de valor percebido é gigantesca do paciente quando você tem critérios para diferenciar o diagnóstico ou para acelerar o diagnóstico. Então essa é a live do Sextou para convidar vocês para a Masterclass Diagnóstico Fisioterapêutico, onde eu vou falar muito sobre isso nos dias 28 e 29 de setembro, ao vivo, via Zoom, e para se inscrever basta clicar no link do perfil. E se você tiver qualquer dúvida a respeito disso, você vai me mandar na caixinha dos stories que eu deixei aí agora, que a gente responde ao longo do dia, ou você vai me mandar no direct. A gente está falando com vários fisioterapeutas sobre as vagas remanescentes do programa educacional, e se você tiver interesse, você fala comigo no direct, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida, e até daqui a pouco.